Bom, vamos estudar então as funções orgânicas. As funções orgânicas são importantes nas propriedades e nos tipos de reações que os hidrocarbonetos, né, vão realizar. Então, dependendo do grupo funcional ou do átomo, do heteroátomo na cadeia, nós podemos aí ter propriedades diferentes e logo as reações que eles vão ter vão ser diferentes também. Bom, vamos estudar inicialmente a função álcool. Os álcoois se caracterizam por ter um ou mais grupo hidroxila ou oxidrila na cadeia carbônica. Então aí deixa de ser um hidrocarboneto e é um álcool. Bom, aqui nós temos dois exemplos de álcoois. Aqui nós temos o etanol e aqui o etanodiol. É importante notar que o álcool ele tem que ter um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado. Ou seja, o carbono tem que estar realizando apenas ligações simples. É interessante que apenas o carbono que esteja ligado, que a hidroxila esteja ligado, esteja realizando ligações simples. E não a cadeia toda. A cadeia pode ser insaturada, mas o carbono em específico deve ser saturado. Bom, agora vamos às regras de nomenclatura dos álcoois. Você não pode pensar em dar nome ao hidrocarboneto desconsiderando o álcool e depois pensar nele com o álcool. Mas isso é opcional. É melhor você já pensar nele sendo um álcool, por quê? Porque você tem que, dependendo do caso, numerar a cadeia. E é interessante que na grande maioria das soluções orgânicas, se não em todas, você vai começar a numerar pela extremidade mais próxima, né, do grupo funcional, ou então pelo próprio grupo funcional, dependendo aí do caso. Bom, vamos começar por esse caso. A gente vai dar nome a ele como se fosse um hidrocarboneto normal. Então aqui você tem um único carbono, MET, só tem ligações simples, e se ele não fosse um álcool, se ele ali no lugar do H ele tivesse um hidrogênio, ele seria um metano, certo? Mas, como ele tem o OH, o grupo funcional álcool, o grupo funcional hidroxila ou oxidrila, que caracteriza o álcool, você vai indicar ele com o sufixo ol. Então, esse é o metanol. A partir de cadeias maiores, com mais de 3 carbonos, a gente tem que indicar o número, a posição do grupo hidroxila. Então, aqui nesse caso, a gente começa numerando aqui pela extremidade mais próxima do grupo funcional, que no caso é essa extremidade aqui, e numera a cadeia normalmente, né? E aqui você vê uma ramificação, um metil. Então você numera a cadeia, encontra a cadeia principal, que deve ter o carbono ligado à hidroxila, no caso esse, e você numera. Aí você dá nome a ela. No caso aí, no carbono número 2, você tem um metil, então 2-metil. E depois é uma cadeia com 5 carbonos, então é pente. Só tem ligações simples, então é an. E possui um álcool, então ol. Mas nós temos que indicar nesse caso a localização do grupo hidroxila, porque você percebe que contém mais de 3 carbonos, né? 3 ou mais carbonos, a partir de 3 carbonos nós temos que indicar. E aqui no caso está no carbono número 1, 2-metil, 1-pentanol. Existem também poliálcoois, ou seja, uma cadeia carbônica com vários grupos hidroxila.
Então aqui nós temos aqui a numeração tanto faz, né? Você começar por aqui ou por aqui, mas como ele tem hidroxila em todos os grupos, esse aqui ele vai ser prop, porque são 3 carbonos, an, porque só tem ligações simples, e aqui você percebe que ele tem 3 hidroxilas, então é o propano, tri, ol. Bom, gente, como eu disse no início do vídeo, a hidroxila deve estar ligada ao carbono saturado. Por exemplo, nesse caso aqui, isso aqui não é um álcool. Não é álcool. Note bem, isso é importante. Essa função se chama enol. Ou seja, tem um grupo hidroxila ligado a um carbono que está insaturado. Essa função se chama enol e ela apresenta aí algumas reações características e por isso não é um álcool. Os álcoois, eles são classificados. Existe uma classificação para os álcoois segundo o tipo de carbono que a hidroxila está ligado. Ou seja, o carbono seja primário, secundário ou terciário, o álcool vai ser primário, secundário ou terciário. Por exemplo, no primeiro caso, nós temos um álcool ligado a um carbono primário, ou seja, um carbono que só está ligado a um outro átomo de carbono. Então, esse é um álcool primário. Esse é o álcool etílico ou etanol, segundo aí o PAC etanol, e ele aí é um álcool primário. O segundo caso é um álcool secundário. Por quê? Porque o átomo de carbono está ligado a outros 2 átomos aqui de carbono. Então, aqui está a hidroxila ligada a esse carbono, e esse carbono está ligado a outros 2 carbonos. Então, é um carbono secundário e o álcool é um álcool secundário. No terceiro caso, nós temos um álcool terciário. Por quê? Porque o carbono está ligado a outros 3 átomos de carbono. O carbono que tem a hidroxila ligada a ele. Usualmente, nós damos nomes aos álcoois de maneira muito mais simples. A nomenclatura usual é feita da seguinte forma. Você coloca o prefixo álcool, depois o nome do radical em que a hidroxila está ligado e a terminação "ico". Por exemplo, esse aqui, se fosse um radical, seria o radical metil. Então ele fica como álcool metílico. Aqui fica metil. Esse aqui é o radical etil. Se fosse uma ramificação, você colocaria etil. E no caso, álcool etílico. Esse aqui é o radical N-propil. No caso, álcool N-propílico. Se a hidroxila estivesse ligada nesse carbono aqui, seria o radical isopropil, seria o álcool isopropílico. Bom, gente, pela aula de álcoois é isso. Obrigado.